Deus quer falar comigo e com você hoje. E a história que Ele escolheu para falar com a gente foi a história de Davi e Golias. Uma história tão conhecida, né? Principalmente pelas crianças. E nós vamos tirar verdadeiras lições dessa história. E essa história, ela tá lá em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 26 até o 58. Óbvio que não vou ler tudo, mas eu quero ver alguns pontos bem rápidos que servem de lição pra gente também. Então fica aqui nesse vídeo que Deus vai falar com você. E nessa história, como a gente bem conhece, a maioria, né? Se você não conhece, leia em casa depois, leia ele com o tempo depois na sua Bíblia. Mas Davi estava lá cuidando das suas ovelhas, quietinho no canto dele. E o pai dele, então, pede para que ele leve suprimento para os soldados que estão ali pelejando contra os filisteus. E ele vai levar alimento para os seus irmãos e para os outros soldados. E ali no verso 28, eu acho muito interessante essa passagem, porque aí ele tá ali, né? E o irmão dele, ele faz uma pergunta para os oficiais e o irmão dele se levanta e diz assim: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. Por quê? Davi estava perguntando para os soldados qual era a recompensa se conseguisse derrotar o gigante filisteu. E o irmão dele se irritou com a pergunta dele. E ele pegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio aqui para assistir a batalha de camarote. Quantas vezes somos julgados, não é verdade? Pelos nossos próprios irmãos. Quantas vezes somos menosprezados? A arrogância do irmão dele. Por que você não está com aquelas ovelhas magricelas, né? Ah, não, você está aqui porque você quer assistir de camarote. O irmão não sabia, mas Deus tinha um plano na vida de Davi. Assim como todo mundo, aquele irmão olhava para Davi e via ele um ruivinho, magrinho, um improvável. Não é mesmo? Quantas vezes acontece isso na nossa vida também? Somos menosprezados pela nossa aparência, pela nossa vida, quando muitas vezes Deus tem um plano para nós. Mas continua a história. Davi respondeu: qual o problema? Só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Qual foi a atitude de Davi mediante aquele irmão? Ele ignorou. Ele perguntou: e qual é o problema de eu fazer uma pergunta? Muitas vezes, quando as pessoas vêm contra nós, a melhor resposta que a gente pode dar é ignorar, é o silêncio. Lá em Tiago diz, né, que o silêncio afasta a ira, abranda, né? Então, assim, quando as pessoas vêm contra você criticando, deixa ela falar sozinha, ignora e continua o seu propósito. Davi ignorou a pergunta do irmão porque ele sabia o porquê da pergunta dele. Ele sabia por que ele estava ali, ele entendeu. E aí no verso 32, Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Aí aqui, comenta no 31, perdão, que alguém contou para Saul que Davi estava conversando. E o rei mandou chamá-lo. Gente, eu fico pasma com a resposta de Davi. Ele fala, Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. E sabe o que você vai ver ao longo da história? Que o mais maravilhoso é quando você vê à primeira vista essa frase, você fica pensando: nossa, Davi se acha, né? O Davi confiou muito em si mesmo, porque... E que homem corajoso, primeiramente, né? Mas também que audácia. Nossa, não perca a esperança porque eu cheguei. Mas na verdade não é isso, não. O que nos mostra aqui é que ele tem fé em Deus. Ele tem fé no Deus que ele serve. Porque Saul diz pra ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras que você de vida. E sabe o que Davi responde para ele no verso seguinte? Eu não vou ler porque são versos muito grandes, 34 a 37, mas ele diz assim: ó, meu senhor,
eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vem um urso, quando vem um leão, eu tenho que matar eles para proteger. Eu tô acostumado. Veja, Deus deu pequenas batalhas ao longo da vida dele para ele se preparar para uma batalha maior. Isso acontece na nossa vida também. Ele, no silêncio da vidinha dele de pastor, ele enfrentava os ursos e os leões na vida dele. Talvez mais que muita gente. Ninguém sabe o que você enfrenta na sua intimidade. Ninguém sabe o que você passa no seu secreto. Mas Deus sabe. E tudo o que você está passando no seu secreto é para te preparar para o público. Para o que vem à frente. Então ele explica, né, para o rei isso. E o rei concorda. Tudo bem, pode ir. Que o Eterno ajude você. Então ele vai. Só que o mais engraçado é que o rei equipou Davi com a armadura dele. Foi lá e colocou a armadura dele para que ele fosse para aquela batalha. Mas Davi entendeu que aquilo não era para ele. Ele viu toda aquela armadura, ele era pequenininho. Saul era um baita de um homem, né? E ele estava com uma armadura que não era dele. E ele entendeu e reconheceu isso. Ele disse, eu não preciso de armadura. Eu vou com quem eu sou, com a minha essência. Eu sou um pastor. Ele pegou o cajado dele, ele pegou a funda, pegou as 5 pedras e foi com o que ele tinha, com a experiência dele, com a essência dele, com a vida dele. Não tente se colocar no lugar de outra pessoa, usar ferramentas de outra pessoa, armadura de outra pessoa. Cada um tem o seu propósito individual. Cada um tem as suas ferramentas. Não tente ser o outro. Ah, mas o fulano fez a missão dele da forma X. E você vai fazer da sua forma, do seu jeito. Não tente imitar ninguém. Davi sabia que a sua essência, sabia quem ele era e quem era o Deus dele. Ele disse, não, eu não preciso disso. E ele foi na simplicidade, na humildade dele. E aqui o que a gente vê é que quando Golias vê Davi, ele começa a zombar. Né? Porque o improvável de Deus confunde, né? A sabedoria de Deus confunde. E aí ele vê, o quê? Você, o ruivo baixinho, vem enfrentar eu, o filisteu, o gigante? Quem você pensa que você é? E aí ele diz, olha, eu vou atropelar você, deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para animais do campo. Né? Golias falando. E olha a resposta de Davi. E é aí que a gente percebe a essência, por que ele está ali. Ele falou assim, ó, você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus do exército de Israel, de quem você zomba e quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva quem depender da espada ou da lança, sem depender, perdão. A batalha pertence ao Eterno, ele entregará você em nossas mãos. Davi entendeu que aquilo não era sobre ele, era sobre Deus. Ele estava ali não para se honrar, mas para honrar e mostrar quem Deus era. Mostrar que o Deus do povo dele era o Deus soberano. Ele entendia que não era uma luta carnal, mas uma luta espiritual. E Deus escolheu justamente ele. Por quê? Ele não era o mais forte, ele não era o mais bravo, ele não era o melhor, talvez o mais equipado, o mais forte dentro daquele exército. Mas ele era o mais puro de coração. Ele era o mais disponível, o mais corajoso e o que confiava mais no poder de Deus. Ele se permitiu ser usado. Com essa história que a gente aprenda a ser como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória de Deus. Que nós nos preparemos para enfrentar leões, ursos, para que então cheguemos ao ponto de enfrentar o gigante. E quando esse gigante for derrubado, que seja para a honra e glória de Deus, não para a nossa. Porque é para isso que estamos aqui, para servir ao nosso Deus. Que Ele te abençoe e que Ele te proteja.